Oi! No vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha experiência de leitura do livro É Sempre a Hora de Nossa Morte, Amém, de Mariana Salomão Carrara. Esse é o segundo livro que eu leio da autora. O primeiro foi Se Deus Me Chamar Não Vou, em janeiro ainda desse ano. E ambos os livros, eles trazem histórias que, se a gente for olhar com um olhar mais amplo, são sim histórias muito tristes, mas ao ser narradas em primeira pessoa pela própria protagonista, a gente sente uma leveza nas palavras que aparentemente é o dom da autora de fazer isso. Em É Sempre a Hora de Nossa Morte, Amém, nós somos apresentados a Aurora, uma idosa que é encontrada delirando na beira da estrada, segurando uma coleira de cachorro e procurando por uma tal de Camila. A Aurora, então, ela é levada para um abrigo, uma espécie de casa de repouso, e lá ela conhece a Rosa, que é a assistente social que tem como missão encontrar a família da Aurora. E para isso, a Aurora vai contar a sua história de vida para a Rosa, e consequentemente, enquanto ela conta para a Rosa, ela também conta para gente. Só que tem um grande detalhe. No decorrer dos capítulos, enquanto a Aurora conta a sua história, nós vamos percebendo que a Aurora ela sofre de Alzheimer. Então, cada capítulo é uma versão diferente da sua própria história. Nós só temos algumas coisas fixas ali. O primeiro é que o seu marido, ou ex-marido, se chama Antônio. O segundo é que ela provavelmente teve uma filha, que se chama Camila, só que a gente não sabe se a Camila morreu ainda bebê, se a Camila morreu na sua infância, se a Camila morreu na sua juventude ou se a Camila perdeu a sua vida ali já na fase adulta. E também nós sabemos que essa família teve um Fusca e 2 cachorros, o Perdoai e o Ofendido. Eu te contando assim, parece que se trata de um livro bem triste, né? E como eu falei no começo do vídeo, se você olhar mesmo com um olhar mais amplo da situação, de fato é uma história triste. Afinal de contas, nós estamos falando de uma senhorinha encontrada perdida no meio do nada e que sofre de Alzheimer e não consegue contar sua própria história e assim fazer com que a assistente social encontre a sua família. A forma como a autora escolheu para nos contar essa história, ela traz uma certa leveza muito importante para que você se sinta não só conectado à protagonista, mas também faz com que a sua vontade de ler não cesse. Você quer devorar cada capítulo mais e mais porque você quer chegar à conclusão dessa história. Lá no final você vai saber qual é a verdadeira versão da vida de Aurora. Todas essas voltas que a Aurora dá para contar a sua vida em diferentes versões, ela acaba se tornando divertida. Por quê? Acho eu, né, pela experiência que eu tive com essa leitura, acredito que a Mariana, ela quis nos mostrar que o Alzheimer, ele é bastante dolorido, mas muito mais para quem cerca, quem sofre da doença, do que a pessoa adoentada em si. É óbvio que olhando de fora, a gente sabe sim que a pessoa que sofre de Alzheimer, ela também sofre. Mas quem vive neste universo, nesse mundinho, neste interior dessa situação, acaba sendo poupado pelo esquecimento, entende? E o que acaba também limando pesou o clima deste livro é a forma como a Aurora nos narra essas histórias através dos seus fluxos de consciência que são bem rápidos, por sinal. Uma hora ela tá falando sobre a filha dela e daqui a pouco ela já emenda alguma outra história da mãe dela e você não perde o fio da meada porque ela consegue dar uma costurada em tudo isso de uma forma espetacular. Quando eu via adultos rezando, eu me detinha particularmente na passagem que eu escutava errada. Agora é a hora de nossa morte, amém. Por isso eu tinha tanto medo que rezassem perto de mim. Algo muito curioso sobre essa leitura e a minha leitura anterior é que ambas falavam sobre pessoas idosas que sofriam de doenças degenerativas. Se você quiser saber mais sobre o meu livro anterior, Helena Sabe, é só você voltar aqui no meu canal e procurar
por este vídeo. Aí se você também quiser conferir a minha resenha de Se Deus Me Chamar Não Vou, o outro livro da autora, é só você procurar pelo vídeo Lidos de Janeiro, que ele vai estar por lá também. Mas enfim, Helena Sabe, diferentemente de É Sempre a Hora de Nossa Morte, Amém, ele é um livro mais denso. A narrativa, ele não nos poupa de nos deixar assim, não mal, mas muito reflexivos sobre as questões, principalmente de acessibilidade. Ele é definitivamente um livro de drama e essa leitura me pegou muito. E eu não sabia que É Sempre a Hora de Nossa Morte, Amém seguia ali a mesma linha, mas isso me atrapalhou um pouco em relação à minha experiência de leitura. Por quê? Porque eu sei que se eu tivesse num bom momento, eu teria devorado esse último livro. Mas a verdade é que eu comecei a ler É Sempre a Hora de Nossa Morte, Amém em fevereiro e eu só fui terminar agora no começo de abril. Então eu passei aí o mês de março inteiro lendo pouquíssimo. Isso não tem nada a ver com a qualidade do livro, na verdade tem a ver com o meu momento de vida mesmo, que eu tava conseguindo focar muito pouco e tá tudo bem, né? Eu não tenho que ficar me cobrando muito disso. A leitura para mim ela é um prazer e não uma obrigação. Eu queria ter lido esse livro com a cabeça um pouquinho melhor, sabe? Porque foi uma experiência bastante diferente de Helena Sabe, embora seja uma temática similar. Mas ao fim eu cheguei à conclusão de que, de fato, É Sempre a Hora de Nossa Morte, Amém é um livro que você precisa estar no momento ok para você embarcar na ideia da autora, para você assimilar o que ela quer te transmitir de fato. Se você não estiver muito bem, você provavelmente vai correr o risco de achar que é um livro que dá muitas voltas, porque, querendo ou não, nós estamos falando de uma obra que a cada capítulo a história muda de figura. Mas é de suma importância você entender, enquanto você lê esse livro, que se trata de uma história que quer te transmitir, assim como Helena Sabe, o incômodo, a experiência que é viver nesse tipo de universo, viver dentro de uma vida em que você tem alguma limitação que te impeça de fazer coisas extremamente normais para nós que somos saudáveis. Por mais que você comece essa leitura e se sinta confuso, pode apostar que ela é proposital, justamente para que você sinta na pele da protagonista o que é você não conseguir chegar a uma conclusão de algo tão óbvio que é a sua experiência de vida, a sua vivência de vida. Então, por mais que durante a sua leitura a história até pareça ser bastante subjetiva, na verdade o tom dela é um só. E isso pode, de repente, ser algo mais em subtextos e não contado de maneira mastigadinha. É uma história, falando assim bem porcamente, é uma história para você sentir. É uma história para você vestir o sapato do protagonista. Ou até, de repente, vestir o sapato da Rosa, que tá ali tentando entender a todo custo o que se passa na vida dessa mulher e sente uma tremenda dificuldade de descobrir e fazer o seu próprio trabalho. Quando eu fiz a resenha de Se Deus Me Chamar Não Vou, eu recebi um comentário lá nas minhas redes sociais de uma pessoa que disse não sentir a leveza da história, que na verdade ela sentiu bastante tristeza ao ler tudo aquilo. Mas eu acredito que a grande conclusão disso tudo é que as pessoas que passam por esse tipo de situação, tanto a da Carmen como uma criança que sofria bullying, como da própria Aurora sofrendo de mal de Alzheimer, que essas pessoas elas acabam contando de forma leve suas próprias histórias porque é disso que elas precisam na vida, de leveza. Uma coisa que eu notei é que o alívio cômico de toda essa história era todas as vezes que a Aurora citava o perdoar e o ofendido. Todas as versões desses dois cachorros na vida dessa mulher eram formidáveis, e essa mistura dela falar sobre esse trecho da oração errada e como que isso
fazia sentido na cabeça dela em determinados momentos da vida dela e como que isso também ocasionou até certo rompimento de determinadas questões religiosas na vida dela. E ali o perdoar e o ofendido, dois nomes presentes nessa mesma oração, marcando presença o tempo todo de diferentes maneiras na vida dessa protagonista. Era inevitável você não se divertir com essa parte da história. Enfim, se você for ler É Sempre Hora de Nossa Morte, Amém, leia esse livro sem pretensão alguma. Se deixe... Na verdade, em todos os meus vídeos, tanto de filmes, livros e séries, eu acabo sempre falando isso. Eu acho que quando a gente não cria expectativa nenhuma, quando a gente não espera absolutamente nada de alguma obra que a gente vá consumir, feita por uma outra pessoa, a experiência ela se torna muito mais marcante e muito mais envolvente. É muito mais fácil você embarcar na ideia de quem criou aquela obra se você ir sem esperar absolutamente nada. E te garanto, a experiência é sempre muito mais recompensadora. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, um comentário. Me conta se você já leu esse livro, se você conhece alguma outra obra dessa autora. Enfim, vamos bater um papo aqui nos comentários. Se você chegou por aqui agora, por esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, porque eu vou adorar te ver aqui também no próximo vídeo. Beijos e até lá!